Capítulo 6. Café da manhã com um crocodilo. Carter, como descrever? Não foi um pesadelo. Era muito mais real e assustador. Enquanto eu dormia, senti que não tinha mais peso. Eu flutuava e, quando me virei, vi meu corpo adormecido lá embaixo. Estou morrendo, pensei. Mas também não era isso. Eu não era um fantasma. Tinha uma nova forma, dourada e cintilante, com asas em vez de braços. Era uma espécie de pássaro. Não, Sadi, não era uma galinha. Quer me deixar contar a história, por favor? Eu sabia que não estava sonhando, porque não sonho em cores. E certamente não sonho com os 5 sentidos. O quarto tinha um suave cheiro de jasmim. Eu podia ouvir as bolhas de gás na lata de refrigerante que eu deixara aberta sobre o criado mudo. Sentia o vento frio em minhas penas e percebi que as janelas estavam abertas. Não queria sair, mas uma corrente de ar forte me puxou para fora do quarto, como se eu fosse uma folha na tempestade. As luzes da mansão enfraqueceram lá embaixo. A paisagem de Nova York perdeu a nitidez e desapareceu. Eu voava cortando a névoa e a escuridão, e vozes estranhas sussurravam à minha volta. Meu estômago formigava como antes, naquela noite, a bordo do barco de Amos. Depois, a neblina clareou e eu me vi em um lugar diferente. Flutuei sobre uma montanha árida. Longe, lá embaixo, uma rede de luzes urbanas se estendia pelo vale. Definitivamente, não era Nova York. Era noite, mas eu podia afirmar que estava no deserto. O vento era tão seco que a pele de meu rosto parecia papel. E eu sei que isso não faz sentido, mas meu rosto estava normal, como se essa parte de mim não tivesse se transformado em pássaro. Tudo bem, Sadi. Pode me chamar de galinha com cabeça de Carter. Feliz? Embaixo de mim, em um cume, havia 2 figuras. Elas não pareciam me notar, e eu percebi que não estava mais brilhando. Na verdade, eu era praticamente invisível, flutuando na escuridão. Não conseguia enxergar as 2 formas com nitidez, mas sabia que não eram humanas. Olhando mais atentamente, vi que uma delas era baixa, atarracada e careca, com uma pele viscosa que brilhava à luz das estrelas, como um anfíbio apoiado nas patas traseiras. A outra figura era alta, magra como um espantalho, com pés de galo em vez de pés humanos. Eu não conseguia ver seu rosto muito bem, mas parecia ser vermelho, úmido, e bem, digamos apenas que eu estava feliz por não conseguir vê-lo melhor. Onde ele está? Grasnou baixinho, nervoso. Ainda não encontrou um hospedeiro permanente, respondeu o sujeito de pés de galo. Só pode aparecer por pouco tempo. Tem certeza de que o lugar é este? Sim, idiota. Ele vai chegar assim que... Uma forma de fogo surgiu no cume. As 2 criaturas caíram no chão, rastejando na terra, e eu rezei como louco para estar realmente invisível. Meu senhor, disse o sapo. Mesmo no escuro, era difícil ver o recém-chegado, a imagem era só a silhueta de um homem contornada por chamas. Como chama-me este lugar? Perguntou o homem. Assim que ele falou, eu tive certeza de que era o mesmo cara que havia atacado meu pai no British Museum. Todo o medo que senti no museu voltou de repente, paralisando-me. Eu me lembrei de ter tentado pegar aquela pedra estúpida para arremessar, mas nem isso fora capaz de fazer. Havia falhado com meu pai. Meu senhor, disse Pé de Galo. A montanha é chamada de Camelback. E a cidade é Fênix. O homem de fogo riu, um som retumbante como um trovão. Phoenix. Que é apropriado. E o deserto lembra minha casa. Só falta banir dele toda a vida. O deserto deve ser um lugar estéril, não acham? Ah, sim, meu senhor, concordou o sapo. Mas e os outros 4? Um já foi sepultado, respondeu o homem de fogo. A segunda é fraca. Ela será manipulada com facilidade. Isso deixa apenas 2. E eles serão eliminados rapidamente. Ah, como? Quis saber o tipo com jeito de sapo. O homem de fogo brilhou mais intensamente. Você é um girino bem curioso, não é? Ele apontou para o sapo, e a pele da pobre criatura começou a ferver. Não. O sapo implorou. Eu não suportei olhar aquilo. E não quero descrever. Mas, se você já ouviu falar no que acontece quando crianças cruéis jogam sal em lesmas, então pode ter uma boa ideia do que aconteceu com o sapo. Logo não restava nada. Pé de Galo recuou com um passo nervoso. Eu não o criticaria por isso. Vamos construir meu templo aqui, comentou o homem de fogo, como se nada tivesse acontecido. Esta montanha servirá como meu local de idolatria. Quando estiver tudo pronto, invocarei a maior tempestade que já houve. Limparei tudo. Tudo. Sim, meu senhor, concordou, apressado, Pé de Galo. E, se me permite sugerir, meu senhor, para aumentar seu poder. A criatura se curvou e ciscou, movendo-se para frente, como se quisesse sussurrar no ouvido do homem de fogo. Quando eu já estava certo de que Pé de Galo ia virar frango frito, ele disse alguma coisa ao homem de fogo que eu não consegui entender, e as chamas brilharam mais. Excelente! Se conseguir fazer o que diz, será recompensado. Se não, entendo, meu senhor. Então vá, ordenou o homem de fogo. Libere nossas forças. Comece com os pescoços longos. Isso deverá acalmá-los. Traga as crianças para mim. Quero-os vivos, antes que tenham tempo de tomar conhecimento dos próprios poderes. Não me decepcione. Não, senhor. Fênix, resmungou o homem de fogo. Gosto muito disso. Ele moveu a mão, apontando o horizonte, como se imaginasse a cidade em chamas. Logo eu me erguerei de suas cinzas. Será um lindo presente de aniversário. Acordei com o coração disparado, eu de volta em meu corpo. Eu me sentia quente, como se o homem de fogo começasse a me queimar. Depois, percebi que havia um gato sobre meu peito.
Muffin me observava com os olhos semicerrados. Miau. Como entrou aqui? Murmurai. Eu me sentei. Por um segundo, não tive certeza de onde estava. Algum hotel em outra cidade? Quase chamei meu pai, e então lembrei. Ontem. O museu. O sarcófago. Tudo voltou tão depressa que eu quase não conseguia respirar. Pare, disse a mim mesmo. Você não tem tempo para tristeza. E isso vai soar estranho, mas a voz dentro de minha cabeça quase parecia de outra pessoa. Alguém mais velho, mais forte. Ou isso era um bom sinal ou eu estava ficando maluco. Lembre-se do que você viu, disse a voz. Ele está atrás de você. Precisa estar preparado. E o estremeci. Queria acreditar que tudo havia sido um pesadelo, mas sabia que não era só isso. Tinha vivido muitas coisas no dia anterior para duvidar do que vi. De algum jeito, eu tinha mesmo deixado meu corpo enquanto dormia. Tinha estado em Fênix, milhares de quilômetros distante. O Homem de Fogo estava lá. Eu não havia entendido muito do que ele disse, mas falou sobre enviar forças para capturar as crianças. Caramba, quem poderiam ser? Muffin pulou da cama e foi farejar o apoio de cabeça, olhando para mim como se tentasse me dizer alguma coisa. Pode ficar com ele, falei. É incômodo. Ela inclinou a cabeça para o objeto de mármore e me olhou com um ar de acusação. Miau. Tanto faz, gata. Eu me levantei e fui tomar uma ducha. Quando fui me vestir, descobri que minhas roupas tinham desaparecido em algum momento da noite. Tudo o que havia no armário era do meu tamanho, mas muito diferente do que eu costumava usar. Calça larga de elástico na cintura e camisetas soltas, tudo de linho branco, e túnicas para o tempo frio, o tipo de roupa que os felais, os camponeses no Egito, vestiam. Não era exatamente meu estilo. Sadie gosta de me dizer que eu não tenho estilo. Ela reclama que me visto como um velho, camisas de botão, calça social, mocassim. Tudo bem, talvez sim. Mas vou dizer uma coisa, meu pai sempre enfiou na minha cabeça que eu precisava me vestir bem. Eu me lembro da primeira vez que ele me explicou isso. Eu tinha 10 anos. Estávamos a caminho do aeroporto de Atenas, a temperatura era de 44 graus do lado de fora e eu me queixava, dizendo que queria vestir short e camiseta. Porque não podia ficar confortável. Não íamos a nenhum lugar importante naquele dia, apenas viajar. Papai tocou meu ombro. Carter, você está crescendo. É um afro-americano. As pessoas o julgarão de maneira mais dura, por isso deve se apresentar sempre impecável. Isso não é justo, insisti. Justiça não significa que todos recebem as mesmas coisas, respondeu meu pai. Justiça é garantir que todos recebam o que é necessário. E a única maneira de ter o que é necessário é você mesmo fazer acontecer. Entendeu? Eu respondi que não. Mas fiz o que ele pedia, como me interessar pelo Egito, por basquete e por música. Como viajar com uma única mala. E eu me vestia como meu pai queria, porque ele geralmente estava certo. Na verdade, não me lembro de nenhuma vez em que ele estivesse errado, até a noite no British Museum. Tirei as roupas de linho do armário. Os chinelos eram confortáveis, mas duvidei que fossem bons para correr. A porta para o quarto de Sadie estava aberta, mas ela não estava lá. Felizmente, meu quarto não estava mais trancado. Muffin desceu a escada comigo, e passamos por muitos aposentos desocupados pelo caminho. A mansão poderia acomodar com facilidade 100 pessoas, mas, em vez disso, estava vazia e triste. No grande salão, Chufu, o babuíno, estava sentado no sofá com uma bola de basquete entre as pernas e um pedaço de carne de aparência estranha nas mãos. Estava coberto de penas cor-de-rosa. A televisão estava sintonizada na ESPN, e Chufu assistia aos melhores momentos dos jogos da noite anterior. Ei, chamei, mesmo achando esquisito falar com ele. Os Lakers ganharam? Chufu olhou para mim e bateu na bola como se quisesse jogar. Ele estava com uma pena cor-de-rosa pendurada no queixo, e a imagem fez meu estômago revirar lentamente. Ah, sim. Jogaremos mais tarde, está bem? Vi Sadie e Amos na varanda, tomando o café da manhã à beira da piscina. Devia estar gelado lá fora, mas o fogo ardia na lareira externa, e os dois não pareciam sentir frio. Caminhei na direção deles, mas hesitei ao passar pela estátua de Thoth. À luz do dia, o deus com cabeça de pássaro não parecia tão assustador. Mesmo assim, eu podia jurar que aqueles olhos redondos me olhavam cheios de expectativa. O que o Homem de Fogo dissera na noite anterior? Algo sobre nos pegar antes que descobríssemos nossos poderes. Parecia ridículo, mas, por um momento, senti uma onda de força, como na noite anterior, quando abri a porta simplesmente erguendo a mão. Poderia levantar qualquer coisa, inclusive aquela estátua de 9 metros de altura, se eu quisesse. Em uma espécie de transe, dei um passo para frente. Muffin miou impaciente e pisou em meu pé. A sensação foi embora. Tem razão, disse a gata. Ideia estúpida. Além do mais, eu agora já sentia o cheiro da comida, torrada, bacon, chocolate quente, e não podia criticar Muffin por estar com pressa. Eu a segui até a varanda. Ah, Carter, disse Amos. Feliz Natal, Garoto. Junte-se a nós. Finalmente, resmungo Sadie. Estou acordada há séculos. Mas ela me encarou por um momento, como se pensasse a mesma coisa que eu, Natal. Não passávamos uma manhã de Natal juntos desde que mamãe morrera. Eu me perguntava se Sadie lembrava como costumávamos fazer a decoração de olho do Deus com lã e palitos de pirulito. Amos serviu-se de uma xícara de café. Suas roupas eram semelhantes às do dia anterior, e devo admitir que o cara tinha estilo. O terno era de lã azul, o chapéu fedora era da mesma cor e os cabelos tinham sido trançados com lápis lazuli, uma das pedras que os egípcios costumavam usar para criar joias.
Até os óculos combinavam. As lentes redondas eram azuis. Um saxofone tenor repousava em um pedestal perto do círculo de pedras que delimitava a fogueira, e eu podia perfeitamente imaginá-lo tocando bem ali, fazendo uma serenata para o rio East. Quanto a Sadie, ela vestia um pijama de linho branco parecido com o meu, só que de algum jeito tinha conseguido salvar os coturnos. Provavelmente havia dormido com eles. Minha irmã estava realmente engraçada com os cabelos de mechas vermelhas e aquela roupa, mas, como eu não estava muito melhor, decidi não debochar dela. Ah, Amos? Chame. Você não tinha nenhuma ave de estimação, tinha? Chufu comeu alguma coisa com penas cor-de-rosa. Amos bebeu seu café. Lamento se isso o incomoda. Chufu é muito seletivo. Ele só come alimentos que terminem em Dorito, burrito, flamingo. Eu pisquei. Você diz, Carter, Sadie me advertiu. Ela parecia um pouco impaciente, como se já tivesse tido aquela conversa. Não pergunte. Tudo bem, concordei. Não vou perguntar. Por favor, Carter, sirva-se. Amos apontou para um buffet repleto de comida. Vamos começar logo com as explicações. Eu não vi nenhum flamingo entre as opções de pratos, o que era ótimo, mas havia praticamente de tudo ali. Peguei algumas panquecas com manteiga e calda, um pouco de bacon e um copo de suco de laranja. Então notei um movimento com o canto do olho. Olhei para a piscina. Algo comprido e pálido deslizava sob a superfície da água. Eu quase derrubei o prato. Aquilo é um crocodilo, confirmou Amos. Para dar sorte. Ele é albino, mas, por favor, não comente esse detalhe. Ele é muito sensível. O nome dele é Felipe da Macedônia, Sadie me informou. Eu não entendia como Sadie podia estar tão calma no meio de tudo aquilo, mas deduzi que, se ela não estava surtando, eu também não devia perder a cabeça. É um nome bem comprido, respondi. Ele é um crocodilo comprido, comentou Sadie. Ah, e ele gosta de bacon. Para provar o que dizia, minha irmã jogou um pedaço de bacon por cima do ombro. Felipe lançou-se para o alto e abocanhou o presente. Ele era branco e tinha olhos cor-de-rosa. Sua boca era tão grande que ele poderia ter abocanhado o porco inteiro. Ele é totalmente inofensivo aos meus amigos, Amos garantiu. Nos velhos tempos, nenhum templo era completo sem um lago cheio de crocodilos. Eles eram criaturas mágicas poderosas. É claro, concordei. Assim como o babuíno, o crocodilo. Mais algum animal sobre o qual eu deva saber? Amos pensou por um momento. Visíveis? Não, acho que são só esses. Eu me sentei na cadeira mais distante da piscina. Muffin se enroscou em minhas pernas e ronronou. Eu esperava que ela tivesse o bom senso de ficar bem longe de crocodilos mágicos chamados Felipe. Então, Amos, comecei a falar entre um pedaço e outro de panqueca. As explicações. Sim, concordou ele. Por onde começar, nosso pai, sugeriu Sadie. O que aconteceu com ele? Amos respirou fundo. Julius tentava invocar um deus. Infelizmente, ele conseguiu. Era meio difícil levar Amos a sério, especialmente quando ele falava sobre invocar um deus enquanto passava manteiga no pão. Algum deus em particular? Indaguei em tom casual. Ou ele simplesmente estava invocando qualquer um. Sadie me chutou por baixo da mesa. Ela estava séria, como se realmente acreditasse no que Amos dizia. Amos mordeu um pedaço do pão. Há muitos deuses egípcios, Carter. Mas seu pai estava atrás de um em particular. Ele me lançou um olhar expressivo. Osiris, lembre-se. Quando papai estava diante da pedra de Roseta, disse Osíris, venha. Mas Osíris é uma lenda. É faz de conta. Gostaria que fosse mesmo, comentou Amos, olhando para o rio East, além dele, para a paisagem de Manhattan brilhando ao sol da manhã. Os antigos egípcios não eram tolos, Carter. Eles construíram as pirâmides. Criaram o primeiro grande estado nacional. Essa civilização durou milhares de anos. Sim. E agora eles não existem mais. Amos balançou a cabeça. Um legado tão poderoso não desaparece. Comparados aos egípcios, gregos e romanos eram bebês. Nossas nações modernas, como a Inglaterra e os Estados Unidos. Um piscar de olhos. O mais antigo pilar das civilizações, pelo menos da civilização ocidental, é o Egito. Veja a pirâmide na nota de $1. Veja o monumento a Washington, o maior obelisco egípcio do mundo. O Egito ainda está bem vivo. E, infelizmente, também estão vivos seus deuses. Ah, por favor, discordei. Quer dizer, mesmo que eu acreditasse na existência de uma coisa chamada magia, acreditar em antigos deuses é totalmente diferente. Está brincando, não está? Mas, enquanto eu falava, pensei no Homem de Fogo no museu, em como seu rosto se alterava entre humano e animal. E na estátua de Thoth, em seus olhos me seguindo. Carter, disse Amos, os egípcios não teriam sido estúpidos a ponto de acreditar em deuses imaginários. Os seres que eles descreveram em sua mitologia eram muito, muito reais. Nos velhos tempos, os sacerdotes do Egito invocavam esses deuses para canalizar seus poderes e realizar grandes feitos. Essa é a origem do que hoje chamamos de magia. Como muitas coisas, a magia foi inventada pelos egípcios. Cada templo tinha um grupo de magos e era chamado de Casa da Vida. Seus magos eram conhecidos por todo o mundo antigo. E você é um desses magos egípcios. Amos Asensio. Como seu pai. Você mesmo viu ontem à noite. Eu hesitei. Era difícil negar que meu pai havia feito coisas estranhas no museu, coisas que pareciam magia. Mas ele é arqueólogo, insisti, teimoso. Isso é só um disfarce.
Deve lembrar que ele é especialista em tradução de encantamentos antigos, o que é muito difícil de entender, a menos que o próprio tradutor pratique magia. Nossa família, a família Kane, tem sido parte da Casa da Vida praticamente desde o início. E a família de sua mãe é quase tão antiga quanto a nossa. O.S. Faust? Tentei imaginar vovô e vovó Faust praticando magia, mas, a menos que assistir aos jogos de rugby pela televisão e queimar biscoitos fossem magia, eu não conseguia visualizar a cena. Eles não praticam magia há muitas gerações, admitiu Amos. Não praticavam até sua mãe chegar. Mas, sim, é uma linhagem muito antiga. Sadie balançou a cabeça, incrédula. Então a mamãe também era maga. Está brincando? Não é brincadeira, garantiu Amos. Vocês têm a combinação do sangue de duas famílias muito antigas, ambas com uma longa e complicada história com os deuses. São os Kane mais poderosos que nasceram em muitos séculos. Tentei assimilar aquilo. No momento, não me sentia poderoso. Tudo o que sentia era enjoo. Está me dizendo que nossos pais idolatravam secretamente deuses com cabeça de animal? Perguntai. Não idolatravam, corrigiu-me Amos. No final dos tempos antigos, os egípcios já haviam aprendido que seus deuses não deveriam ser idolatrados. São seres poderosos, forças primais, mas sua divindade não é como concebemos Deus. Eles são entidades criadas, como os mortais. Porém, com um poder muito maior. Podemos respeitá-los, temê-los, usar seu poder ou até enfrentá-los, para mantê-los sob controle. Enfrentar deuses? Interrompe Sadie. Constantment, responde Amos. Lutamos contra eles, mas não os idolatramos. Tot nos ensinou isso. Olhei para Sadie pedindo ajuda. O cara devia ser maluco. Mas ela parecia acreditar em cada palavra do que ele dizia. Então, falei. Por que papai quebrou a pedra de Rosetta? Ah, tenho certeza de que ele não pretendia quebrá-la, respondeu Amos. Isso o teria horrorizado. Na verdade, imagino que a essa altura meus irmãos em Londres já tenham reparado o dano. Logo os curadores irão examinar seus cofres e descobrirão que a pedra de Rosetta milagrosamente sobreviveu à explosão. Mas ela explodiu em 1 milhão de pedaços. Exclame-I. Como pode ser restaurada? Amos pegou um prato e o jogou no chão de pedra. O prato se estilhaçou. Isso foi destruir, disse ele. Eu poderia ter feito o mesmo usando magia, Adi, porém é mais simples quebrar. E agora, Amos estendeu a mão. Juntar. Ainam. Um símbolo hieroglífico azul brilhou no ar, acima de sua mão. Os pedaços do prato voaram para a mão dele e se uniram como peças de um quebra-cabeça. Até os menores fragmentos voltaram a seus lugares. Amos pôs o prato sobre a mesa. É algum truque, consegui dizer. Tentei soar calmo, mas estava pensando nas situações estranhas que haviam acontecido com meu pai e comigo ao longo dos anos, como aqueles atiradores no hotel no Cairo, que acabaram pendurados no lustre pelos pés. Papai poderia ter feito aquilo usando algum tipo de encantamento? Amos despejou leite no prato e o pôs no chão. Muffin se aproximou. De qualquer forma, seu pai jamais teria danificado intencionalmente uma relíquia. Ele simplesmente não sabia quanto poder continha a pedra de Rosetta. Com o desaparecimento do Egito, a magia daquela antiga civilização se reuniu e se concentrou nas relíquias que restaram. Muitas delas, é claro, permanecem no Egito. Mas é possível encontrar outras em quase todos os grandes museus. Um mago pode usar esses artefatos como pontos focais para produzir encantamentos ainda mais poderosos. Não entendi, confessei. Amos abriu as mãos. Lamento, Carter. São necessários anos de estudo para entender a magia, e estou tentando explicar tudo em uma única manhã. O que importa é que, nos últimos 6 anos, seu pai tem procurado um meio de invocar Osíris, e ontem à noite ele pensou ter encontrado o artefato ideal para isso. Espere aí, por que ele queria Osíris? Sadie me olhou com impaciência. Carter, Osíris era o deus da morte. O papai estava falando sobre tudo ficar bem outra vez. Ele se referia à mamãe. De repente, a manhã pareceu mais fria. O fogo na lareira tremulou com o vento que vinha do rio. Ele queria trazer a mamãe de volta da morte? Perguntai. Mas isso é loucura. Amos hesitou. Teria sido perigoso. Desicancel Havel. Tolo. Mas não seria loucura. Seu pai é um mago poderoso. De fato, era exatamente isso que ele queria, e teria conseguido usando o poder de Osíris. Eu encarei minha irmã. Acredita nisso? Acredita mesmo? Você viu a magia no museu. O fogo. Papai invocou alguma coisa que estava dentro da pedra. Sim, concordei, lembrando meu sonho. Mas não foi Osíris, foi? Não, respondeu Amos. Seu pai obteve mais do que esperava. Ele libertou o espírito de Osíris. Na verdade, acho até que ele conseguiu se unir ao deus, unir-se a ele? Amos ergueu uma das mãos. Outra longa conversa. Por ora, digamos apenas que ele absorveu o poder de Osíris. Mas não teve oportunidade de usá-lo, porque, de acordo com o que Sadie me contou, parece que Julius libertou 5 deuses da pedra de Rosetta. 5 deuses que estavam aprisionados juntos. Eu olhei para Sadie. Você contou tudo a ele? Ele vai nos ajudar, Carter. Eu ainda não me sentia preparado para confiar naquele homem, mesmo sendo nosso tio, mas decidi que não tinha escolha. Tudo bem, é verdade, confirmei. O Homem de Fogo disse algo do tipo: você libertou os 5. O que ele quis dizer? Amos bebeu um gole de café. Seu olhar distante lembrava meu pai. Não quero assustar você. Tarde demais. Os deuses do Egito são muito perigosos.
Nos últimos 2000 anos, mais ou menos, nós, os magos, passamos muito tempo controlando e banindo todos que apareciam. Na verdade, nossa lei mais importante, imposta pelo sacerdote leitor-chefe Iskandar nos tempos de Roma, proíbe libertar os deuses ou usar seus poderes. Seu pai já havia desrespeitado essa lei antes, uma vez. Sadie Empalidício. Isso tem alguma relação com a morte de nossa mãe? Com a agulha de Cleópatra, em Londres? Tem tudo a ver com isso, Sadie. Seus pais, bem, eles acreditavam estar fazendo algo bom. Correram um risco terrível, e isso custou a vida de sua mãe. Seu pai assumiu a culpa. E foi exilado, pode-se dizer. Benito. Forçado a se mudar constantemente, porque a casa monitorava as atividades dele. Eles temiam que ele continuasse com a pesquisa. Como, de fato, continuou. Pensei em como meu pai olhava para trás, por cima do ombro, enquanto copiava algumas inscrições antigas, enquanto ele me acordava às 3 da manhã dizendo que precisávamos trocar de hotel ou me dizia para não olhar sua bolsa de trabalho ou para não copiar certas imagens das paredes de um velho templo, como se nossa vida dependesse disso. Por isso você nunca estava por perto? Pergunta Sadie. Porque papai foi banido? A casa me proibiu de vê-lo. E eu amava Julius. Era um sofrimento ficar longe de meu irmão e dos filhos dele. Mas eu não podia ver vocês, até ontem à noite, quando simplesmente não tive escolha senão tentar ajudar. Julius estava obcecado pela ideia de encontrar Osiris havia anos. Ele vivia consumido pela dor da perda de sua mãe, pelo que havia acontecido a ela. Quando eu soube que Julius se preparava para desrespeitar a lei novamente, tentei impedir, consertar as coisas. Eu precisava detê-lo. Uma segunda transgressão significaria pena de morte. Infelizmente, fracassei. Deveria saber que ele era teimoso demais. Olhei meu prato. Meus pés estavam gelados. Muffin saltou sobre a mesa e se esfregou em minha mão. Como não a impedi, ela começou a comer meu bacon. Ontem à noite, no museu, comecei. A garota com a adaga, o homem com a barba bifurcada. Também eram magos? Eram da Casa da Vida? Sim, confirmou Amos. Estavam vigiando seu pai. Tiveram sorte por eles deixarem vocês saírem de lá. A garota queria nos matar, lembrei. Mas o homem com a barba bifurcada disse ainda não. Eles não matam, a menos que seja absolutamente necessário, explicou Amos. Vão esperar para ver se vocês representam uma ameaça. Por que seríamos uma ameaça? Saber Sadie. Somos crianças. Invocar o Deus não foi ideia nossa. Amos empurrou o prato. Há um motivo para vocês terem sido criados separados. Sim, os Faust levaram nosso pai aos tribunais. Fui bem direto. E meu pai perdeu. Esse é o motivo. Foi muito mais do que isso, retrucou Amos. A casa insistiu em separar vocês dois. Seu pai queria mantê-los com ele, mesmo sabendo quanto isso poderia ser perigoso. Sadie parecia ter recebido um soco na testa. Ele queria? É claro que sim. Mas a casa interferiu e se certificou de que seus avós teriam sua custódia, Sadie. Se você e Carter fossem criados juntos, poderiam se tornar muito poderosos. Talvez já tenham sentido as mudanças nos últimos dias. Pensei nas ondas de força que eu experimentava, e em como Sadie parecia saber ler o idioma do Egito Antigo. Então eu me lembrei de algo ainda mais distante. Seu aniversário de 6 anos, eu disse a Sadie. O bolo, respondeu ela imediatamente, a lembrança passando entre nós como uma fagulha de eletricidade. Na festa do 6º aniversário de Sadie, o último que comemoramos como uma família, ela e eu brigamos. Não lembro por quê. Acho que eu queria soprar as velas por ela. Kamikamos a gritar. Ela agarrou minha camisa. Eu a empurrei. Lembro que papai correu para nos separar, tentando acabar com a briga, mas, antes que ele pudesse intervir, o bolo explodiu. A cobertura voou nas paredes, em nossos pais e nos amigos de Sadie, que tinham 6 anos. Papai e mamãe nos separaram. Eles me mandaram para meu quarto. Mais tarde, disseram que devíamos ter batido no bolo acidentalmente enquanto brigávamos, mas eu sabia que não tínhamos tocado nele. Alguma coisa sinistra e muito mais estranha o fizera explodir, como se o bolo respondesse à nossa raiva. Eu me lembro de ver Sadie chorando por causa de um pedaço de bolo na testa, de uma vela colada no teto de cabeça para baixo, com o pavio ainda aceso, e de um adulto, algum amigo de meus pais, com os óculos cobertos de chantilly. Olhei para Amos. Era você. Você estava na festa de Sadie. A cobertura era de baunilha, recordou ele. Muito saborosa. E já estava claro naquela época que seria muito difícil criar vocês dois na mesma casa. Então, hesitei. O que vai acontecer conosco agora? Eu não queria admitir, mas não suportava a ideia de ser separado de Sadie outra vez. Ela não era grande coisa, mas era tudo o que eu tinha. Vocês precisam de treinamento adequado, respondeu Amos. Com ou sem a aprovação da casa. E por que não aprovariam? Perguntei. Vou explicar tudo, não se preocupe. Mas precisamos começar as aulas, ou não teremos qualquer chance de encontrar seu pai e consertar tudo isso. Caso contrário, o mundo todo estará em perigo. Se ao menos soubéssemos onde, Fênix, disparei. Amos olhou para mim. O quê? Ontem à noite eu tive, bem, não foi um sonho, exatamente? Eu me sentia estúpido, mas contei a ele o que havia acontecido enquanto eu dormia. A julgar pela expressão de Amos, as notícias eram ainda piores do que eu imaginara. Tem certeza de que ele disse presente de aniversário? Indigo. Sim, mas o que isso significa? E um hospedeiro permanente, continuou Amos. Ele ainda não tinha um? Bem, foi o que disse o sujeito de pés de galo, era um demônio, revelou Amos.
Um escravo do caos. E se os demônios estão perambulando pelo mundo mortal, não temos muito tempo. Isso é mal, muito mal. Para quem mora em Fênix, concordei. Carter, nosso inimigo não vai parar em Fênix. Se ele está se tornando tão poderoso tão depressa. O que ele disse sobre a tempestade, exatamente? Disse, invocarei a maior tempestade que já houve. Amos franziu a testa. Na última vez que disse isso, ele criou o Saara. Uma tempestade desse porte pode destruir a América do Norte, gerando a partir do caos energia suficiente para dar a ele uma forma invencível. Do que está falando? Quem é esse sujeito? Amos ignorou minha pergunta com um gesto. Mais importante agora é saber por que não dormiu com o apoio de cabeça. Udei d'ombro. Era desconfortável. Olhei para Sadi, tentando conseguir algum apoio. Você também não usou o seu, usou? Sadi revirou os olhos. É claro que usei. Ele estava lá por alguma razão, obviamente. Às vezes, eu sinto um ódio real da minha irmã. Ai, esse pé é meu. Carter, disse Amos, dormir é perigoso. É um portal para o Dua. Adorável, resmungou Sadi. Outra palavra estranha. Ah, sim, sinto muito, desculpou-se Amos. O Dua é o mundo dos espíritos e da magia. Existe embaixo do mundo desperto, como um vasto oceano, com muitas camadas e regiões. Ontem à noite, submergimos logo abaixo da superfície para chegar a Nova York, porque viajar pelo Dua é muito mais rápido. Carter, sua consciência também passou pelas correntes mais rasas enquanto você dormia, e foi assim que testemunhou o que aconteceu em Fênix. Felizmente, sobreviveu a essa experiência. Mas, quanto mais profundamente você mergulha no Dua, mais coisas horríveis encontra, e mais difícil é retornar. Há reinos inteiros cheios de demônios, palácios onde os deuses existem em sua forma pura, tão poderosos que a simples presença queimaria um humano e o transformaria em cinzas. Há prisões que detêm seres de maldade indescritível, e alguns abismos tão profundos e caóticos que nem mesmo os deuses ousam explorá-los. Agora que seus poderes estão despertando, você não deve dormir sem proteção, ou vai ficar exposto às investidas do Dua ou a jornadas não intencionais nele. O apoio de cabeça é encantado, serve para manter sua consciência ancorada no corpo. Quer dizer que eu realmente estive, senti na boca um gosto metálico. Ele poderia ter me matado? A expressão de Amos tornou-se grave. O fato de sua alma poder viajar dessa maneira significa que está progredindo mais depressa do que eu imaginava. Mais depressa do que deveria ser possível. Se o Lorde Vermelho houvesse notado você, Lorde Vermelho? Interrompiu Sadie. O cara de fogo? Amos levantou-se. Preciso saber mais. Não podemos simplesmente esperar que ele os encontre. E se ele provocar mesmo a tempestade em seu aniversário, se usar todo o seu poder, você está dizendo que vai a Fênix? Eu mal conseguia falar. Amos, aquele homem de fogo derrotou meu pai como se a magia dele fosse uma piada. Agora ele tem demônios, e está ficando mais forte. Você será morto. Amos sorriu para mim secamente, como se já tivesse ponderado todos os perigos e não precisasse de um lembrete. Sua expressão era, para mim, uma dolorosa lembrança de papai. Não pense que seu tio vai desaparecer assim tão fácil. Eu também tenho minha magia. Além do mais, preciso ver o que está acontecendo, ou não teremos chance de salvar seu pai e deter o Lorde Vermelho. Serei rápido e cuidadoso. Fiquem aqui. Muffin vai protegê-los. Eu pisquei. A gata vai nos proteger? Não pode nos deixar aqui. E nosso treinamento? Quando eu voltar, prometeu Amos. Não se preocupem, a mansão é protegida. Não saiam daqui. Não se deixem enganar para abrir a porta. Não abram para ninguém. E, aconteça o que acontecer, não entrem na biblioteca. Estão absolutamente proibidos. Eu volto no fim da tarde. Não. Grita Sadie. Corremos até a murada e olhamos para baixo, para a descida de 30 metros até o rio East. Não havia nem sinal de Amos. Ele simplesmente tinha desaparecido. Filipe da Macedônia se divertia na piscina. Muffin subiu na murada, pedindo carinho. Estávamos sozinhos em uma mansão estranha com um babuíno, um crocodilo e uma gata sinistra. E, aparentemente, o mundo todo corria perigo. Eu olhei para Sadie. O que fazemos agora? Ela cruzou os braços. Bom, é evidente, não é? Vamos explorar a biblioteca. Capítulo 7. Deixa um homenzinho cair de cabeça. Série. Francamente, Carter é tão burro que às vezes não consigo acreditar que somos parentes. Quer dizer, quando alguém diz eu proíbo, significa que o que é proibido vale a pena ser feito. Eu segui diretamente para a biblioteca. Aspire. Greta Carter. Você não pode simplesmente. Irmão querido, comecei. Sua alma deixou seu corpo outra vez enquanto Amos estava falando ou você ouviu o que ele disse. Os deuses egípcios são reais. Lorde Vermelho é mau. O aniversário do Lorde Vermelho. Muito em breve, muito ruim. A Casa da Vida. Velhos magos encrenqueiros que odeiam nossa família porque papai foi meio rebelde. E, a propósito, você podia aprender algumas lições com ele. Assim, sobramos nós, apenas nós, com um pai desaparecido, um deus mau prestes a destruir o mundo e um tio que acabou de pular do alto do prédio onde estamos. E não posso culpá-lo por isso. Parei para respirar. Sim, Carter, eu preciso respirar de vez em quando. Esqueci alguma coisa.
Sim, também tenho um irmão supostamente poderoso, de uma linhagem de sangue muito antiga, blá 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 etc. Mas que tem muito medo de visitar uma biblioteca. E então, você vem comigo ou não? Carter piscou como se eu tivesse lhe dado um tabefe, o que, de certa forma, foi o que fiz. Ele hesitou. Só acho que devemos ser cuidadosos. Percebi que o pobre garoto estava apavorado, uma constatação que eu não podia criticar, mas que me amedrontava. Carter é meu irmão mais velho, afinal, maior que eu, mais sofisticado, quem viajou pelo mundo com papai. Irmãos mais velhos servem para nos defender, não servem? E as irmãzinhas? Ah, nós também podemos nos defender, não? Mas percebi que talvez, só talvez, eu tenha sido dura demais com ele. Olhe, recomecei. Precisamos ajudar papai, certo? Deve haver coisas muito poderosas naquela biblioteca, ou Amos não a manteria trancada. Quer ajudar nosso pai? Carter se moveu com evidente desconforto. Quero, claro. Bem, esse era um problema resolvido, por isso seguimos para a biblioteca. Mas, assim que Chufu percebeu o que estávamos fazendo, desceu do sofá com sua bola de basquete e pulou na frente da porta da biblioteca. Quem teria imaginado que os babuínos sejam tão rápidos? Ele gritou conosco, e devo dizer que os babuínos têm dentes enormes. E não ficam mais bonitos depois de mastigarem aves de penas cor-de-rosa. Carter tentou argumentar com ele. Chufu, não vamos roubar nada. So queremos. Ac. Chufu quicou a bola de basquete com bastante força. Carter, você não está ajudando. Olha aqui, Chufu, eu tenho, Tada. Mostrei uma pequena caixa amarela de cereal que havia tirado da mesa do café da manhã. Cheerios. Termina com o Delicioso. ag. Kufu grunhu. Mais animado do que irritado. Quer? Eu o provoquei. Leve a caixa para o sofá e finja que não nos viu, está bem? Joguei a caixa de cereal na direção do sofá e o babuíno correu atrás dela. Agarrou a caixa no ar. Estava tão agitado que continuou correndo e foi se sentar sobre o console da lareira, onde, animadamente, começou a pegar os cheerios e comê-los, um de cada vez. Carter olhou para mim com um misto de inveja e de admiração. Como você? Algumas pessoas pensam no amanhã. Agora, vamos abrir aquela porta. Não foi fácil. As portas eram de madeira maciça, trancadas por grossas correntes de aço e vários cadeados. Exanero. Carter deu um passo à frente. Ele tentou abrir as portas levantando a mão, um gesto que havia sido bem impressionante na noite anterior, mas que agora não surtia resultado algum. Depois, ele sacudiu as correntes à moda antiga e puxou os cadeados com força. Inútil, concluiu. Agulhas geladas pinicavam minha nuca. Era quase como se alguém, ou alguma coisa, cochichasse uma ideia em minha cabeça. Qual foi mesmo a palavra que Amos usou à mesa do café quando quebrou aquele prato? Para juntar os pedaços? Carter que me corrigir. Rainen ou algo parecido. Não, a outra, para destruir. Ah, foi Adi. Mas você precisa conhecer a magia e os hieróglifos, não? E mesmo assim, eu levantei a mão para a porta. Apontei 2 dedos e o polegar, um gesto estranho que eu nunca havia feito, como uma arma de faz de conta, mas com o dedão paralelo ao chão. Adi. Brilhantes hieróglifos dourados iluminaram o cadeado maior. E as portas explodiram. Carter caiu no chão quando as correntes partidas e os fragmentos de aço voaram pelo grande salão. Quando a poeira diminuiu, ele se levantou coberto de farpas de madeira. Eu estava bem. Muffin rodeava meus pés, miando satisfeita, como se tudo aquilo fosse muito normal. Carter olhou para mim. Como exatamente? Não sei, confessei. Mas a biblioteca está aberta. Não acha que exagerou um pouco? Vamos ter problemas. Nós vamos encontrar um jeito de fechar a porta novamente. Não vamos? Chega de magia, por favor, pediu Carter. Essa explosão poderia ter nos matado. Ah, acha que se eu tentasse esse encantamento em uma pessoa? Não. Ele recuou nervoso. Fiquei feliz por saber que eu podia assustá-lo, mas tentei não sorrir. Vamos ver o que há na biblioteca, está bem? A verdade era que eu não ia dizer ninguém. Assim que passei pela porta, senti uma fraqueza tão grande que quase caí. Carter me segurou antes que eu desabasse. Você está bem? Sim, consegui responder, embora me sentisse mal. Estou cansada. Meu estômago roncou, e faminta. Você acabou de tomar café. E comeu muito. Era verdade. Mas eu me sentia como se não comesse havia semanas. Não se incomode, respondi. Eu vou conseguir. Carter me estudo. Setico. Aqueles hieróglifos que você criou eram dourados. Os que papai e Amos criaram eram azuis. Por quê? Talvez cada um tenha sua própria cor, sugere. A sua pode ser pink. Engraçadinha. Vamos lá, Mago Pink, chamei. Vamos entrar. A biblioteca era tão fabulosa que quase esqueci minha tontura. Era maior do que eu tinha imaginado. Um aposento redondo e fundo cavado na rocha, como um poço gigante. Isso não fazia sentido, porque a mansão ficava em cima da fábrica abandonada. Mas, pensando bem, nada naquele lugar era normal. Do tablado onde estávamos, uma escada descia 3 andares até o piso inferior. As paredes, o chão e o teto abobadado eram decorados com fotos multicoloridas de pessoas, deuses e monstros. Eu tinha visto ilustrações semelhantes nos livros de papai. Sim, é isso mesmo. Às vezes, quando estava na livraria em Piccadilly, ia até a seção sobre o Egito e dava uma espiada nos livros de meu pai, só para sentir alguma ligação com ele, não porque desejasse lê-los, mas as fotos eram sempre desbotadas e borradas. As da biblioteca pareciam recém-pintadas, fazendo de todo o aposento uma obra de arte. É lindo, comentei. Um céu azul e estrelado brilhava no teto, mas não era uma área sólida de azul. Não, o céu era pintado num estranho padrão giratório. Percebi que a forma lembrava de uma mulher. Ela estava deitada de lado, encolhida, o corpo, os braços e as pernas azuis, um azul escuro e salpicado de estrelas. Embaixo,
O piso da biblioteca tinha aspecto semelhante, a terra marrom e verde com a forma do corpo de um homem, pontilhado por florestas, colinas e cidades. Um rio sinuoso atravessava seu peito. A biblioteca não tinha livros, nem mesmo prateleiras. As paredes eram cobertas por pequenos compartimentos redondos, cada um deles contendo uma espécie de cilindro de plástico. Em cada um dos 4 pontos cardeais havia uma estátua de cerâmica em um pedestal. Tinham metade do tamanho de um humano e usavam saiotes e sandálias. Os cabelos eram pretos e brilhantes, com corte arredondado, e os olhos eram contornados por delineador preto. Carter disse que o delineador tem nome, Cole, como se isso fosse importante. Como eu dizia, uma estátua segurava um buril e um pergaminho. Outra segurava uma caixa. Outra tinha um cajado curto e encurvado. A última estava de mãos vazias. Sadie. Carter apontou para o centro da sala. Ali, sobre uma mesa comprida de pedra, estava a bolsa carteiro de papai. Carter olhou para a escada, mas eu segurei pelo braço. Spear. E se houver armadilhas? E ele franziu a testa. Armadilhas? As tumbas dos egípcios não tinham armadilhas? Bem, às vezes. Mas não estamos em uma tumba. Além do mais, é mais comum que existam maldições, como a do fogo, a do burro. Ah, maravilha! Isso soa bem melhor. Ele desceu a escada, o que me fez sentir ridícula, porque normalmente sou eu quem abre caminho. Mas concluí que se alguém poderia ser amaldiçoado com uma erupção na pele ou atacado por um burro mágico, era melhor que fosse Carter, não eu. Chegamos ao centro do cômodo sem entusiasmo algum. Carter abriu a bolsa. Até ali, nenhuma armadilha ou maldição. Ele tirou de dentro a caixa estranha que papai tinha usado no British Museum. Era de madeira, e do tamanho certo para guardar uma baguete. A tampa era decorada como uma biblioteca, com deuses e monstros e pessoas que apreciam andar de lado. Como os egípcios se moviam desse jeito? Pensei em voz alta. Todos de lado, com braços e pernas virados para fora. Parece bem bobo. Carter olhou para mim como se dissesse: meu Deus, como você é estúpida. Eles não andavam assim de verdade, Sadie. Bem, então por que eram pintados assim? Porque consideravam as pinturas mágicas. Eles acreditavam que, se você fizesse uma pintura de si próprio, precisava mostrar completamente braços e pernas. Caso contrário, na pós-vida, você podia renascer sem alguma parte. E por que os rostos virados para o lado? Eles nunca olham diretamente para quem os observa. Isso não quer dizer que eles vão perder o outro lado do rosto. Carter hesitated. Acho que tinham medo de que a imagem fosse muito humana se estivesse olhando diretamente para eles. Ela poderia tentar se tornar quem a estivesse observando. Afinal, havia alguma coisa de que não tivessem medo. De irmãs mais novas. Quando elas falavam demais, os egípcios as jogavam para os crocodilos. Ele me enganou por um segundo. Eu não estava acostumada com a demonstração do senso de humor de meu irmão. Quando percebi que era brincadeira, bati nele. Abra logo a droga da caixa. A primeira coisa que ele tirou de lá foi uma bola de um material branco e grudento. Cera, anunciou Carter. Fascinant. Peguei uma agulha de madeira e uma paleta com pequenas cavidades na superfície para colocar tinta. E, depois, alguns potes de vidro contendo tinta, preta, vermelha e dourada. Um kit de pintura pré-histórico. Carter tirou da caixa vários pedaços de barbante marrom, uma pequena estátua de um gato de ébano e um rolo de papel grosso. Não, não era papel. Papiro. Eu me lembrei de meu pai explicando como os egípcios produziam o papiro com uma planta ribeirinha, porque eles não inventaram o papel. Aquela coisa era tão grossa e áspera que me fazia pensar nos pobres egípcios que precisavam usar papiro higiênico. Pensando nisso, dá para entender por que eles andavam de lado. Finalmente, e o peguei a estatueta de Sarah. E.C.A. Era um homenzinho mal feito, como se o escultor tivesse pressa. Seus braços estavam cruzados no peito, a boca aberta e as pernas cortadas na altura dos joelhos. Havia uma mecha de cabelos humanos enrolada em sua cintura. Muffin pulou de cima da mesa e foi farejar a imagem. Pareceu considerá-la bem interessante. Não há nada aqui, concluiu Carter. O que você quer encontrar? Temos cera, papiro higiênico, uma estátua horrorosa, alguma coisa que explique o que aconteceu a papai. Como trazemos de volta? Quem era o homem de fogo que ele invocou? Eu levantei a estátua de cera. Você ouviu, sujeitinho? Conte tudo o que sabe. Eu só estava brincando. Mas o homem de cera tornou-se macio e quente como carne. Ele disse: eu respondo ao chamado. Eu gritei e deixei a estátua cair de cabeça na mesa. Bem, quem pode me criticar por isso? Ai! Reclamo e ele. Muffin aproximou-se para cheirá-lo, e o homenzinho começou a xingar em outro idioma, provavelmente egípcio antigo. Ao perceber que não surtia resultado, ele gritou em inglês: saia daqui. Não sou um rato. Eu peguei Muffin e a coloquei no chão. O rosto de Carter estava tão caído e pálido quanto o do homenzinho. O que você é? Indagou ele. Sou um Shabti, é claro. A estátua esfregou a cabeça amassada. Ele ainda parecia um pouco disforme, mas agora tinha vida. O mestre me chama de Doughboy, embora eu considere esse nome ofensivo. Maninuda Marcha? Não. Podem me chamar de Força Suprema que esmaga seus inimigos. Tudo bem, Doughboy, respondi. Ele me olhou de cara feia. Eu acho, embora fosse difícil ter certeza, com aquele rosto estragado. Não devia ter me despertado. Só o mestre é capaz disso. O mestre é meu pai, deduzi. Julius Kane? Ele mesmo, resmungou Doughboy. Satisfeita? Já cumpri meu dever? Carter me olhava perplexo, confuso, mas eu achava que estava começando a entender. Então, Doughboy, eu me dirigi ao boneco falante. Você foi despertado quando eu peguei e dei uma ordem direta. Conte tudo que sabe. Certo? Doughboy cruzou os braços roliços. Agora você só está brincando comigo. É claro que é isso. Só o mestre deveria ser capaz de me despertar, aliás. Não sei como você conseguiu, mas ele a fará em pedacinhos quando descobrir. Carter tossiu para chamar a atenção.
Doughboy, o mestre é nosso pai, e ele está desaparecido. Foi mandado para algum lugar desconhecido por algum tipo de magia, e precisamos de sua ajuda. O mestre desapareceu? Doughboy sorriu, e era um sorriso tão largo que tive a impressão de que seu rosto se rasgaria ao meio. Finalmente lever. Até qualquer dia, idiotas. Ele tentou correr para a ponta da mesa, mas esqueceu que não tinha pés. Caiu de cara na madeira e começou a rastejar para a beirada, usando as mãos. Livre, livre. O homenzinho conseguiu percorrer mais 1 ou 2 centímetros antes que eu o pegasse e jogasse dentro da caixa mágica de papai. Doughboy tentou sair, mas a caixa era alta demais para ele alcançar a beirada. Imaginei se havia sido escolhida por isso. Presso. Gritou ele. Presso. Ah, calha a boca, ordenei. Agora eu sou a mestra. E você vai responder as minhas perguntas. Carter levantou uma sobrancelha. Desde quando você está no comando? Bem, eu fui capaz de ativá-lo. Você estava brincando. Ignorei meu irmão, o que era um de meus muitos talentos. Agora, Doughboy, em primeiro lugar, o que é um Shabti? Vai me tirar da caixa se eu disser? Você tem que me dizer, respondi. E não, não vou. Ele suspirou. Shabti significa aquele que responde, como poderia lhe dizer até o mais estúpido dos escravos. Carter estalou os dedos. Agora eu lembro. Os egípcios moldavam bonecos de cera ou argila, criados para fazer todo o tipo de trabalho que pudessem imaginar na pós-vida. Eles deviam ganhar vida quando o mestre o chamasse, e assim a pessoa morta poderia, digamos, chutar o balde e relaxar, enquanto o Shabti fazia todo o trabalho por ela por toda a eternidade. Primeiro, respondeu Doughboy, irritado. Isso é típico dos humanos. São preguiçosos e querem descansar enquanto nós fazemos tudo. Segundo, o trabalho na pós-vida é só uma das funções de um Shabti. Também éramos usados pelos magos para várias coisas em vida, porque os magos seriam totalmente incompetentes sem nós. Terceiro, se sabe tudo isso, por que está me perguntando? Porque papai cortou suas pernas e deixou a boca. Indaguei. Doughboy cobriu a boca com as mãozinhas. Ah, muito engraçado. A minha cara é estátua de cera. Valentona. Ele cortou minhas pernas para que eu não fugisse, nem ganhasse vida com minha forma perfeita e tentasse matá-lo, naturalmente. Os magos são muito maus. Eles aleijam estátuas para poder controlá-las. Tem medo de nós. Você tentaria matá-lo ao ganhar vida, se ele o tivesse mantido perfeito. Provavelmente, admitiu Doughboy. Terminamos? Não estamos nem na metade, respondi. O que aconteceu a nosso pai? Doughboy, Dudo Ambrose. Como posso saber? Mas notei que a varinha e o cajado não estão na caixa. Não, confirmou Carter. O cajado, aquela coisa que se transformou em uma cobra, foi incinerado. E a varinha, é aquela coisa que parece um bumerangue. Aquela coisa que parece um bumerangue. Reagia Doughboy. Deuses do eterno Egito, você é burro. É claro que aquilo é a varinha. Foi destruída, anunciei. Como? Quis saber Doughboy. Carter contou a ele a história. Eu não sabia se essa era uma boa ideia, mas deduzi que uma estátua de 10 centímetros de altura não podia nos fazer muito mal. Isso é maravilhoso. Grita Doughboy. Por quê? Perguntai. Papai ainda está vivo. Não. A estátua exclamou. É quase certo que esteja morto. Os 5 deuses dos dias do demônio libertados. Maravilhoso. E qualquer um que se relaciona com o Lorde Vermelho. Espere aí. Interrompe. Ordeno que me diga o que aconteceu. Doughboy Ryu. Sou obrigado a dizer apenas o que sei. Palpites e adivinhações são uma tarefa completamente diferente. Declaro minha obrigação cumprida. Com isso, ele voltou a ser um boneco de cera inanimado. Aspir. You opeguei Isakuri. Conte-me quais são seus palpites. Nada aconteceu. Talvez ele tenha um relógio, opinou Carter. Um timer, entende? Tipo, só uma vez por dia. Ou então você o quebrou. Carter, diga alguma coisa útil. O que fazemos agora? Ele olhou para as 4 estátuas de cerâmica em seus pedestais. Talvez, outro Shabti? Vale a pena tentar. Se as estátuas eram aqueles que respondem, não eram as mais eficientes. Tentamos segurá-las enquanto dávamos ordens, mas eram pesadas demais. Tentamos apontar para elas e gritar. Tentamos pedir com educação, mas elas não nos deram resposta alguma. Fiquei tão frustrada que senti vontade de usar o Adi contra elas, transformá-las em milhões de pedacinhos, mas ainda estava muito faminta e cansada, e tinha a sensação de que o encantamento não ia fazer bem à minha saúde. Finalmente, decidimos verificar os compartimentos nas paredes. Dentro de cada cilindro havia um rolo de papiro. Alguns pareciam novos. Outros davam a impressão de ter milhares de anos. Cada recipiente tinha um rótulo com hieróglifos, felizmente, palavras em inglês. O livro da vaca sagrada. Carter leu um deles. Que tipo de nome é esse? O que você tem aí, texugo sagrado? Não, respondi. O livro da morte de Apophis. Muffin Mayu no Kanto. Quando olhei na direção da gata, ela estava com a cauda arrepiada. Qual é o problema? Perguntai. Apophis era uma cobra gigantesca, um monstro, murmurou Carter. Ele era má notícia. Muffin se virou e correu para a escada, de volta ao grande salão. Gatos. Não se pode contar com eles. Carter abriu outro pergaminho. Sadi, veja isto. Ele havia encontrado um papiro não muito longo, e boa parte do texto parecia ser composta de linhas de hieróglifos. Consegue ler isso aqui? Perguntou ele. Estudei os sinais, intrigada, e o estranho era que eu não conseguia ler nada daquilo, exceto por uma linha no alto. Só a parte que deve ser o título. Diz, Sangue da Grande Casa. O que acha que significa? Grande Casa, resmungou Carter. Como essas palavras soam em egípcio? Perot. Ah, é faraó, não é? Mas pensei que faraó fosse um rei, e é, confirmou Carter. Isso significa literalmente grande casa, como a mansão de um rei. É mais ou menos como se referir ao presidente dos Estados Unidos dizendo Casa Branca. Portanto,
O significado mais provável aqui deve ser sangue dos faraós, todos eles, a linhagem completa de todas as dinastias, não só de um homem. O que me interessa é o sangue dos faraós. E por que não consigo ler o restante? Carter olhou para as linhas. De repente, arregalou os olhos. São nomes. Veja, estão todos escritos dentro de cartuchos. Como é? Perguntei, achando que cartucho soava como uma palavra muito grosseira, e eu me orgulhava de conhecê-las. Os círculos, explicou Carter, simbolizam cordas mágicas. Devem proteger essas pessoas da magia ruim. Ele me encarou. E também, possivelmente, de outros magos que tentem descobrir esses nomes. Ah, você é maluco, afirmei. Mas olhei para as linhas e entendi o que ele queria dizer. Todas as outras palavras estavam protegidas por cartuchos, e eu não conseguia entender o que significavam. Sadi, Carter me chamou com um tom urgente. Ele apontou para um cartucho bem no final da lista, a última linha do que parecia ser uma lista detalhada de milhares. Dentro do círculo havia 2 símbolos simples, um cesto e uma onda. KN, Anuntia Carter. Esse eu conheço. É o nosso nome. Kane. Faltam algumas letras, não? Carter balançou a cabeça. Normalmente, os egípcios não escreviam vogais. Só consoantes. Você deve deduzir o som da vogal analisando o contexto. Eles eram realmente doidos. Então, isso pode ser Cana ou Cal. Pode ser, concordou Carter. Mas é nosso nome, Kane. Uma vez pedi a papai que o escrevesse com hieróglifos, e foi exatamente isso que ele desenhou. Mas por que estamos na lista? E o que é sangue dos faraós? Senti um arrepio gelado na nuca. Lembrei o que Amós tinha dito, sobre os 2 lados de nossa família serem muito antigos. Carter me encarou, e sua expressão sugeria que ele estava pensando mesmo. De jeito nenhum, protestei. Deve ser alguma brincadeira. Ele concordou comigo. Ninguém guarda registros familiares tão antigos. Engoli uma vez, sentindo minha garganta muito seca, de repente. Muitas coisas estranhas haviam acontecido conosco no último dia, mas só quando vi nosso nome no pergaminho comecei finalmente a acreditar que toda aquela loucura egípcia era real. Deuses, magos, monstros, e nossa família no meio disso. Desde o café da manhã, quando me ocorreu a ideia de que papai podia estar tentando trazer mamãe de volta do mundo dos mortos, uma emoção horrível tentava se apoderar de mim. E não era medo. Sim, a ideia toda era sinistra, muito mais mórbida do que o altar que meus avós mantinham para mamãe no armário do corredor de casa. E sim, eu já disse que tento não viver no passado e que nada poderia mudar o fato de minha mãe estar morta. Mas sou uma mentirosa. A verdade é que tenho um sonho desde os 6 anos, ver mamãe novamente. Conhecê-la de fato, conversar com ela, ir às compras, fazer qualquer coisa. Simplesmente estar com ela, para ter uma lembrança mais clara a que me apegar. O sentimento que eu tentava ignorar era esperança. Sabia que caminhava para um sofrimento colossal. Mas, se fosse realmente possível trazê-la de volta, eu explodiria quantas pedras de roseta fossem necessárias para isso. Vamos continuar olhando, sugere. Depois de mais alguns minutos, encontrei uma imagem de alguns deuses com cabeças de animais, 5, enfileirados, com uma mulher estrelada debruçada sobre eles numa atitude de proteção, como um guarda-chuva. Papai tinha libertado 5 deuses. Carter, o que é isso? Então, ele se aproximou para olhar e seu rosto se iluminou. É isso, anunciou. Os 5, e aqui em cima, a mãe deles, Nut. Eu ri. Uma deusa chamada Nut? O sobrenome é Casey. Sabe, nutcase. Maluca, em inglês. Eu sei o que quer dizer. Muito engraçado. Mas Carter não estava rindo. Ela era a deusa do céu. Meu irmão apontou para o teto pintado, para a mulher com a pele azul salpicada de estrelas, como a do pergaminho. O que você sabe sobre ela? Perguntai. Carter estava ainda mais sério. Alguma coisa sobre os dias do demônio. Tinha a ver com o nascimento desses 5 deuses, mas papai me contou essa história há muito tempo. Esse pergaminho inteiro foi escrito em hierático, eu acho. É como uma letra cursiva dos hieróglifos. Consegue ler? Fiz que não com a cabeça. Aparentemente, minha insanidade particular só se aplicava aos hieróglifos normais. Gostaria de encontrar a história em inglês, confessou Carter. Ouvimos um estalo atrás de nós. A estátua de argila, aquela que tinha as mãos vazias, desceu do pedestal e caminhava em nossa direção. Carter e eu nos apressamos para sair do caminho, e a estátua passou direto por nós, retirou um cilindro de seu cubículo e o entregou a Carter. É um chabti de busca, arrisquei. Um bibliotecário de argila. Carter engoliu em seco com nervosismo e pegou o cilindro. Ah, obrigado. A estátua marchou de volta a seu pedestal, subiu e readquiriu a consistência da argila. Imagine-se. Olhei para o chabti. Sanduíche e fritas, por favor. Infelizmente, nenhuma das estátuas se moveu para me servir. Talvez não fossem permitidos alimentos na biblioteca. Carter de stampo o cilindro e de cenela o papiro contido nele. Ele suspirou aliviado. A versão em inglês. Enquanto lia o texto, sua expressão ia se tornando mais e mais carregada. Você não parece feliz, comentei. Porque agora me lembro da história. Os 5 deuses. Se papai realmente os libertou, essa não é uma boa notícia. Espere aí. Comece do início. Carter respirou fundo. Tudo bem. A deusa do céu, Nut, era casada com o deus da terra, Geb. O cara no chão? Bati o pé em cima do grande homem verde com rio, montanhas e florestas espalhados pelo corpo. Isso mesmo, confirmou Carter. Geb e Nut queriam ter filhos, mas o rei dos deuses, Ra, rei Sol, conhecia aquela profecia ruim sobre um filho de Nut, Ri. Desculpe, continue. Um filho de Geb e Nut que um dia substituiria Ra como rei. Então, quando Ra soube que Nut estava grávida, ficou maluco. Ele a proibiu de ter o filho em qualquer dia ou noite do ano. Cruzei os braços. E daí, ela teve de ficar grávida para sempre? Isso é terrivelmente cruel. Carter balançou a cabeça. Nut encontrou uma solução.
Ela propôs um jogo de dados com o deus da lua, Khonsu. Cada vez que Khonsu perdia, tinha de dar a Nut um pouco de sua luz. Ele perdeu tantas vezes que Nut ganhou luar suficiente para criar 5 novos dias, e os colocou no final do ano. Ah, pare. Eu me irritei. Primeiro, como se pode jogar apostando a lua? E, mesmo que isso fosse possível, como se poderia usar a luz da lua para criar dias extras? É uma história. Carter protestou. Enfim, o calendário egípcio tinha 360 dias por ano, como são 360 graus em um círculo. Nut criou 5 dias e os acrescentou ao final do ano, dias que não faziam parte do calendário regular. Os dias do demônio, deduzi. Então o mito explica por que o ano tem 365 dias. E suponho que ela teve seus filhos. Durante esses 5 dias, Carter confirmou. Um filho por dia. E eu pergunto de novo, como é possível ter 5 filhos seguidos, um em cada dia? Eles são deuses, explicou Carter. Podem fazer esse tipo de coisa. Faz tanto sentido para mim quanto o nome Nut. Mas, por favor, continue. Muito bem. Quando Ra descobriu, ficou furioso, mas era tarde demais. As crianças já tinham nascido. Seus nomes eram Osíris. Papai estava atrás desse. Horus, Sete, Isis, Ian. Carter consultou o pergaminho. Nephthys. Eu sempre esqueço essa. E o Homem de Fogo no museu disse que nosso pai havia libertado os 5. Exatamente. E se estavam aprisionados juntos e papai não sabia disso? Eles nasceram juntos. Então, talvez tivessem de ser chamados de volta ao mundo juntos. Acontece que um desses sujeitos, Sete, era muito mau. Era o vilão da mitologia egípcia. O deus do mal, do caos e das tempestades no deserto. Yumi era PI. É possível que ele tivesse alguma coisa a ver com fogo. Carter apontou uma das figuras no desenho. O deus tinha cabeça de animal, mas eu não conseguia determinar que animal era aquele. Cachorro. Tamandua? Coelhinho do mal? O que quer que fosse. Seus cabelos e suas roupas eram vermelho vivo. O Lorde Vermelho, concluí. Sadi. Ainda tem mais, Carter me avisou. Aqueles 5 dias, os dias do demônio, eram dias de má sorte no Egito Antigo. Era preciso tomar cuidado, usar amuleto, e não fazer nada importante ou perigoso nesses dias. E, no British Museum, papai disse a Sete. Os dias do demônio. Eles o deterão antes que o fim chegue. Não pode estar pensando que ele se referia a nós, respondi. Nós precisamos deter esse tal Sete. Carter assentiu. E se os últimos 5 dias do nosso ano ainda são considerados os dias do demônio egípcios, começam em 27 de dezembro, depois de amanhã. O Shabti parecia olhar para mim com grande expectativa, mas eu não tinha a menor ideia do que deveria fazer. Dias do demônio e deuses coelhinhos do mal. Se eu ouvisse mais uma coisa inacreditável, minha cabeça explodiria. E o pior disso, uma voz insistente no fundo da minha cabeça ficava repetindo, não é impossível. Para salvar papai, precisamos derrotar Sete. Como se isso fosse um item em minha lista de tarefas a fazer antes do Natal. Ver papai. Tikadu. Desenvolver poderes estranhos. Ticado. Derrotar um deus diabólico do caos. Ticado. A ideia toda era maluca. De repente, houve um estrondo, como se algo se quebrasse no grande salão. Chufu começou a gritar, assustado. Carter e eu nos entreolhamos. Depois, corremos para a escada. Capítulo 8. Muffin brinca com lâminas. Série. Nosso babuíno estava ficando completamente deusa do céu, ou seja, maluco. Ele corria de coluna em coluna, pulando pelos balcões, derrubando vasos e estátuas. Correu de volta às janelas da varanda, olhou para fora por um momento e retornou à correria frenética e barulhenta. Muffin também estava na janela, em posição de ataque, e balançava a cauda lentamente, como se perseguisse um pássaro. Talvez seja só um flamingo, sugere, esperançosa, mas não sei se Carter me ouviu, com o babuíno gritando daquele jeito. Corremos para a porta de vidro. No início, não vi problema algum. Mas, de repente, a água explodiu da piscina e meu coração quase saltou do peito. 2 criaturas enormes, que não eram flamingos, definitivamente, lutavam contra nosso crocodilo, Filipe da Macedônia. Eu não conseguia identificar o que eram, mas Filipe lutava sozinho, eram 2 contra 1. Eles desapareceram sob a água borbulhante e Chufu voltou a correr pelo grande salão, batendo na própria cabeça com a caixa vazia de cheirios, o que, devo dizer, não era muito útil. Pescoços longos, disse Carter, incrédulo. Sadi, você viu aquelas coisas. Eu não conseguia encontrar uma resposta. Então, uma das criaturas foi jogada para fora da piscina. Ela bateu contra a porta bem na nossa frente e eu pulei para trás, assustada. Do outro lado do vidro estava o animal mais aterrorizante que eu já tinha visto. Seu corpo era como o de um leopardo, esguio e forte, o pelo com manchas douradas, mas o pescoço não tinha nada a ver. Era verde, coberto por escamas e tinha, no mínimo, o mesmo comprimento do corpo. A cabeça era de gato, mas não um gato normal. Quando virou os olhos vermelhos e brilhantes para nós, ele urrou, mostrando a língua bífida e presas de onde pingava veneno verde. Percebi que minhas pernas tremiam e que eu soltava um gemido muito indigno. O gato-serpente pulou na piscina novamente para ajudar o companheiro a espancar Filipe, que se virou e atacou, mas parecia incapaz de ferir os oponentes. Precisamos ajudar Filipe. Grady Eye. Eles vão matá-lo. Estendi a mão para a maçaneta da porta, mas Muffin rosnou para mim. Sadi, não. Você ouviu a Moss. Não podemos de jeito nenhum abrir as portas. A casa é protegida por magia. Filipe vai precisar vencê-lo sozinho. Mas e se ele não conseguir?
Felipe. O velho crocodilo se virou. Por um segundo, seus olhos rosados de réptil se detiveram em mim, como se ele pudesse sentir minha preocupação. Depois, os gatos-serpente morderam a parte inferior de sua barriga, e Felipe se ergueu de um jeito que só a ponta de sua cauda continuou em contato com a água. Seu corpo começou a brilhar. Um som abafado tomou conta de tudo, como se alguém ligasse o motor de um avião. Quando desceu, Felipe aterrissou na varanda com todo o seu peso. A casa inteira tremeu. Rachaduras surgiram no concreto lá fora, e a piscina foi dividida ao meio, enquanto o outro lado da varanda desmoronava no vazio. Não. Greedy eye. Mas a beirada da construção se soltou do restante, arremessando Felipe e os dois monstros para o rio East. Meu corpo todo começou a tremer. Ele se sacrificou. Matou os monstros. Sadi, a voz de Carter era fraca. E se ele não tiver conseguido? E se eles voltarem? Não diga isso. Eu os reconheci, Sadi. Aquilas criaturas. Venha. Para onde? Perguntei, mas ele já corria de volta à biblioteca. Carter se aproximou do Shabti que nos ajudara antes. Traga-me o... qual é o nome? Zogwe? Indaguei. Uma coisa que papai me mostrou. É um grande prato de pedra ou algo parecido. Tem uma imagem do primeiro faraó, o homem que uniu o Alto e o Baixo Egito em um só reino. O nome dele. Seus olhos se iluminaram. Narmer. Traga-me o prato Narmer. Nada aconteceu. Não, decidiu Carter. Não era um prato. Era uma daquelas coisas que contém tinta. Uma paleta. Traga-me a paleta Narmer. O Shabti de mãos vazias não se moveu, mas, do outro lado da sala, a estátua com o gancho ganhou vida. Saltou de seu pedestal e desapareceu numa nuvem de poeira. Um instante depois, reapareceu sobre a mesa. A seus pés, havia um fragmento triangular e plano de pedra cinza, com a forma de um escudo e o comprimento do meu antebraço, aproximadamente. Não. Protesta Carter. Estou falando de uma imagem dele. Que maravilha! Este deve ser o artefato verdadeiro. O Shabti deve ter roubado a peça do Museu do Cairo. Precisamos devolvê-la? Spear. Interrompe. Podemos dar uma olhada. A superfície da pedra era entalhada com o desenho de um homem batendo no rosto de outro com o que parecia ser uma colher. Aquele é Narmer, com a colher, deduzi. Está nervoso porque o outro cara roubou seu cereal matinal? Carter balançou a cabeça. Ele está dominando os inimigos e unificando o Egito. Vê o chapéu? Aquela é a coroa do Baixo Egito, antes da união dos dois países. Aquilo que parece um pino de boliche. Você é impossível, resmungou Carter. Ele é parecido com papai, não é? Sadi, isso é sério. Estou falando a sério. Olhe para o perfil do desenho. Carter decidiu me ignorar. Ele examinava a pedra como se tivesse medo de tocá-la. Preciso ver do outro lado, mas não quero virá-la. Poderia danificar. Eu agarrei a pedra e a virei. Sadie. Podia ter quebrado o artefato. Para isso serve o encantamento que conserta coisas, lembra? Examinamos a parte de trás da pedra, e eu tive de reconhecer que estava impressionada com a memória de Carter. 2 gatos monstros ocupavam o centro da paleta, os pescoços entrelaçados. Do outro lado, homens egípcios com cordas tentavam capturar as criaturas. O nome é Serpopardos, informou Carter. Serpents Leopardo. Fascinant, respondi. Mas o que são Serpopardos? Ninguém sabe exatamente. Papai achava que fossem criaturas do caos, sinal de problemas, e eles existem desde sempre. Esta pedra é um dos artefatos mais antigos do Egito. As imagens foram entalhadas há 5.000 anos. Então, por que monstros de 5.000 anos estão atacando nossa casa? Ontem à noite, em Fênix, o Homem de Fogo ordenou que seus servos nos capturassem. Ele disse que os pescoços longos deviam ser enviados primeiro. Senti um gosto metálico na boca, e lamentei ter mascado meu último chiclete. Bem, para nossa sorte eles estão no fundo do East. Nesse momento Chufu entrou correndo na biblioteca, gritando e batendo com a mão na cabeça. Eu não devia ter dito isso, resmunguei. Carter mandou o Shabti devolver a paleta Narmer, e estátua e artefato desapareceram. Então, seguimos o babuíno escadaria acima. Os serpopardos estavam de volta, o pelo molhado e brilhante depois do mergulho no rio, e não estavam felizes. Andavam agitados pela murada quebrada da varanda, os pescoços de cobra indo de um lado para o outro, como se farejassem as portas, procurando uma entrada. Eles cuspiam veneno que fervia e borbulhava sobre o vidro. As línguas bífidas entravam e saíam da boca. Ack. Chufu pegou Muffin, que estava sentada no sofá, e me ofereceu a gata. Não creio que isso possa ajudar, comentei. Ack. Khufu insistiu. Muffin não terminava em por isso deduzi que Chufu não estava sugerindo que eu fizesse um lanche, mas eu não sabia o que ele pretendia. Peguei a gata só para fazê-lo ficar quieto. Miau? Muffin olhava para mim. Vai ficar tudo bem, prometi, tentando não soar apavorada. A casa é protegida por magia. Os serpopardos estavam agora na porta à esquerda e farejavam a maçaneta com grande interesse. Não está trancada. Perguntai. Os 2 monstros bateram os focinhos horrendos contra o vidro. A porta estremetiu. Hieróglifos azuis brilharam pelo batente, mas era uma luz pálida. Não estou gostando disso, resmungou Carter. Rezei pelos monstros, para que desistissem. Ou por Filipe da Macedônia, para que escalasse o paredão de volta à varanda. Crocodilos escalam. E continuasse a luta. Mas os monstros bateram novamente com a cabeça contra o vidro. Dessa vez, Siriram Rakaduras. Os hieróglifos azuis tremularam e sumiram. Ack. Khufu gritou. Ele apontava de maneira vaga para a gata. Talvez eu deva tentar o encantamento Adi, sugere. Carter balançou a cabeça. Você quase desmaiou depois de abrir a porta. Não quero que desmaie ou que aconteça algo pior. Mais uma vez, meu irmão me surpreendeu. Ele puxou uma espada esquisita de um dos expositores que Amos mantinha nas paredes da casa. A lâmina tinha uma estranha curvatura em forma de lua crescente e não parecia nada prática.
Não pode estar falando a sério, falei. A menos que você tenha uma ideia melhor, ele gaguejou, o rosto coberto de suor. Estamos aqui, eu, você e o babuíno, contra aquelas coisas. Tenho certeza de que Carter tentava mostrar-se corajoso à sua maneira extremamente covarde, mas ele tremia muito mais do que eu. Se alguém ali corria o risco de desmaiar, esse alguém era ele, e eu não gostava de pensar em ver meu irmão caindo com aquele objeto cortante nas mãos. Os serpopardos investiram uma terceira vez, e a porta cedeu. Recuamos até os pés da estátua de Tot quando vimos as criaturas invadirem o grande salão. Chufu arremessou sua bola de basquete, que quicou, inofensiva, na cabeça do primeiro monstro. Depois, ele mesmo se lançou contra o serpopardo. Chufu, não. Grita Carter. Mas o babuíno já cravava os dentes no pescoço do monstro. O serpopardo se debatía, tentando mordê-lo. Chufu saltou para longe, mas o monstro era rápido. Ele usou a cabeça como um bastão e atingiu o pobre Chufu ainda no ar, jogando-o contra a porta destruída, por cima da varanda em ruínas, diretamente para o vazio. Eu queria chorar, mas não tinha tempo para isso. Os serpopardos se aproximavam de nós. Fugir deles era impossível. Carter ergueu a espada. Apontei a mão para o primeiro monstro e tentei pôr em prática o adi, mas minha voz estava presa na garganta. Miaua. Muffin miou com mais insistência, porque a gata continuava aninhada em meu braço, em vez de fugir, aterrorizada. Então, lembrei algo que Amos dissera. Muffin vai protegê-los. Era isso que Chufu tentava me lembrar. Parecia impossível, mas eu gaguejei. Muffin, ordeno que nos proteja. Eu a joguei no chão. Por um momento, o pingente em sua coleira pareceu brilhar. Depois, a gata curvou-se, preguiçosa, sentou-se e começou a lamber uma pata dianteira. Bem, francamente, o que eu esperava. Heroísmo? Os dois monstros de olhos vermelhos mostraram suas presas. Eles levantaram a cabeça e se prepararam para atacar, e uma explosão de ar seco eclodiu na sala. Foi uma explosão tão forte que Carter e eu caímos no chão. Os serpopardos cambalearam e recuaram. Eu me levantei e percebi que o centro da explosão havia sido Muffin. Minha gata não estava mais ali. No lugar dela, havia uma mulher, pequena e ágil como uma ginasta. Seus cabelos negros estavam presos em um rabo de cavalo. Ela vestia um macacão muito justo de pele de leopardo e tinha o pingente de Muffin no pescoço. Ela se virou, sorriu para mim, e seus olhos ainda eram os da gata, amarelos, com pupilas negras e felinas. Finalmente, ela me criticou. Os serpopardos se recuperaram do susto e investiram contra a mulher-gato. As cabeças das bestas se moviam a uma velocidade fabulosa. Era de esperar que a rasgassem ao meio, mas a mulher-gato saltou para o lado, deu 3 piruetas no ar e aterrissou depois deles, empoleirada no console da lareira. Ela flexionou os pulsos e 2 lâminas enormes brotaram das mangas da roupa. Ah, diversão! Os monstros atacaram. Ela se jogou entre os dois, movendo-se e se esquivando com incrível agilidade, deixando-os investir no vazio enquanto ia entrelaçando o pescoço de um no do outro. Quando ela se afastou deles, os serpopardos estavam enroscados. Quanto mais se debatiam, mais o nó se apertava. Eles se moviam para frente e para trás, batendo nos móveis e rugindo com frustração. Pobrezinhos, murmurou a mulher-gato. Deixe-me ajudar. As lâminas cintilaram e 2 cabeças de monstro caíram no chão aos pés dela. Os corpos tombaram e se dissolveram numa enorme pilha de areia. Meus brinquedinhos se foram, disse a mulher em tom triste. Do pó vieram e ao pó retornaram. Ela olhou para nós e as lâminas sumiram dentro de suas mangas. Carter. Sadi, precisamos sair daqui. O pior ainda está por vir. Carter quase sufocou com a própria voz. Pior? Quem? Como? O quê? Tudo a seu tempo. A mulher alongou os braços acima da cabeça com grande satisfação. É tão bom estar novamente na forma humana. Agora, Sadi, pode abrir a porta para o Dua, por favor? E pisquei. Ah, não. Quer dizer, não sei como fazer o que está pedindo. A mulher estreitou os olhos, claramente desapontada. Que vergonha. Vamos precisar de mais poder. Então. Omo beliscou. Mas fica em Londres, protestei. Não podemos, ao mais próximo, no Central Park. Eu tento evitar Manhattan, mas estamos em uma emergência. Vamos simplesmente passar lá e abrir um portal. Um portal para onde? Eu quis saber. Quem é você, e por que você é minha gata? A mulher sorriu. Por ora, só precisamos de um portal para escapar do perigo. E, com relação a quem sou eu, meu nome não é Muffin. É, Baste, interrompeu Carter. Seu pingente é o símbolo de Baste, deusa dos gatos. Pensei que fosse só um enfeite, mas é você, não é? Muito bem, Carter. Bora Sorio. Agora vamos. Temos que sair daqui enquanto ainda podemos escapar vivos. Capítulo 9. Fugimos de 4 caras de saia. Carter. Então, tá. Nossa gata era uma deusa. Mais alguma novidade? Ela não nos deu muito tempo para pensar nisso. Baste ordenou que eu fosse à biblioteca pegar o kit de magia de papai, e quando voltei, ela estava discutindo com Sadie sobre Chufu e Felipe. Precisamos procurá-los. Insiste Sadie. Eles vão ficar bem, retrucou Baste. Mas nós não ficaremos tão bem se não sairmos daqui agora. Eu levantei a mão. Ah, com licença, senhorita Lady Deusa? Amos nos disse que a casa era segura? Pothead Ryu calma ironia. Carter, as defesas foram derrubadas com grande facilidade. Alguém a sabotou. O que quer dizer?
Quem? Só um mago da casa seria capaz disso. Outro mago? Perguntai. Por que outro mago iria querer sabotar a casa de Amos? Ah, Carter, Bastet suspirou. Tão jovem, tão inocente. Os magos são criaturas diabólicas. Pode haver 1 milhão de razões para um deles atacar outro pelas costas, mas não temos tempo para discuti-las agora. Vamos sair daqui. Ela nos segurou pelo braço e nos levou para a porta da frente. Havia guardado as lâminas, mas suas unhas ainda eram garras afiadas e feriam minha pele. Assim que saímos, o vento gelado fez meus olhos doerem. Descemos uma longa escada de metal até o pátio que cercava a fábrica. A bolsa de trabalho de meu pai pesava em meu ombro. A espada de lâmina curva que eu levava pendurada gelava minhas costas por cima da roupa de linho. Eu havia suado durante o ataque dos serpopardos, e agora tinha a sensação de que o suor se transformava em gelo. Olhei em volta, esperando ver mais monstros, mas o pátio parecia abandonado. Havia pilhas de equipamento para construção, máquinas muito velhas enferrujadas, um rolo compressor, um guindaste com uma bola de demolição, 2 misturadores de cimento. Pilhas de folhas de metal e engradados criavam um labirinto de obstáculos entre a casa e a rua, algumas centenas de metros distante dali. Estávamos na metade do pátio quando um gato vira-lata, velho e cinzento, surgiu no caminho. Uma de suas orelhas havia sido arrancada. O olho esquerdo estava inchado, fechado. A julgar pelas cicatrizes, ele tinha passado a maior parte da vida brigando. Bastet se abaixou e olhou para o gato. Ele a encarava com a expressão calma. Obrigada, disse ela. O velho gato se afastou na direção do rio. O que foi isso? Perguntou Sadie. Um de meus súditos oferecendo ajuda. Ele vai espalhar a notícia sobre nossa situação. Em breve, todos os gatos de Nova York estarão em estado de alerta. Ele está muito machucado, comentou Sadie. Se é seu súdito, você não poderia tê-lo curado? E remover suas marcas de honra? As cicatrizes das batalhas de um gato são sua identidade. Eu não poderia. De repente, Bastet ficou tensa. Ela nos puxou para trás de uma pilha de caixas de madeira. O que é? Sasarai. Ela flexionou os pulsos e as lâminas surgiram em suas mãos. Então, espiou por cima das caixas, todos os músculos de seu corpo tremendo. Tentei enxergar o que ela estava vendo, mas não havia nada exceto a velha bola de demolição no guindaste. A boca de Bastet se contraía com a agitação. Seus olhos estavam fixos na imensa bola de metal. Eu já tinha visto gatinhos com essa atitude quando perseguiam ratos de brinquedo, fios de lã ou bolas de borracha. Bolas? Não. Bastet era uma deusa muito antiga. Ela não podia, pode ser isso. Ela se moveu. Fiquei muito quietos. Não tem ninguém ali, sussurrou Sadie. Comecei a dizer. Bastet saltou por cima das caixas. Ela voou uns 9 metros, as lâminas cintilando, e aterrissou na bola de demolição com tamanha força que arrebentou a corrente. A deusa dos gatos e a grande esfera de metal caíram no chão e seguiram rolando pelo pátio. Brown, Patet Maio. A bola de metal rolou por cima dela, mas não pareceu que ela tenha se ferido. Saltou novamente. As lâminas cortavam o metal como se fosse argila molhada. Em segundos, a bola de demolição foi reduzida a um amontoado de sucata. Bastet guardou as armas. Agora estamos seguros. Sadie e eu nos entreolhamos. Você nos salvou de uma bola de metal, constatou Sadie. Nunca se sabe, responde Bastet. Ela poderia ser hostil. Foi então que um boom grave sacudiu o chão. Olhei para a mansão. Línguas de fogo azul brotavam das janelas mais altas. Vamos, dispar. Nosso tempo acabou. Pensei que ela fosse nos transportar usando magia, talvez, ou que chamaria um táxi, ao menos. Mas Bastet tomou emprestado um Lexus prateado conversível. Ah, sim, ronronou ela. Gosto deste. Venham, crianças. Mas não é seu, lembrei. Meu querido, eu sou uma gata. Tudo que eu vejo é meu. Ela tocou a ignição, e o lugar onde colocaria a chave brilhou. O motor começou a ronronar. Não, Sadie. Não como um gato, como um motor. Bastet, chamei. Você não pode. Sadie me deu uma cotovelada. Mais tarde pensaremos em um jeito de devolver o carro, Carter. Mas, agora, estamos em uma emergência. Ela apontou para a mansão. Chamas azuis e fumaça agora brotavam de todas as janelas. Mas isso não era o mais assustador. Descendo as escadas, havia 4 homens carregando uma grande caixa, que parecia um caixão maior que o normal, apoiado em 2 varas longas. Cada homem segurava uma das pontas. A caixa estava coberta por um pano preto e parecia grande o bastante para 2 corpos, pelo menos. Os 4 homens vestiam apenas saiotes e calçavam sandálias. A pele acobreada brilhava ao sol, como se fosse metálica. Ah, isso é muito ruim, comentou Bastet. Para o carro, por favor. Eu decidi não fazer perguntas. Sadie se acomodou rapidamente no banco da frente, por isso eu pulei para o de trás. Os 4 homens metálicos carregavam a caixa pelo pátio, aproximando-se de nós a uma velocidade inacreditável. Antes mesmo que eu tivesse tempo de afivelar o cinto de segurança, Bastet pisou no acelerador. Cruzamos as ruas do Brooklyn, costurando entre os outros carros de um jeito insano, passando por cima de calçadas, quase atropelando os pedestres assustados. Bastet dirigia com reflexos que eram, bem, felinos. Qualquer ser humano que tentasse dirigir naquela velocidade já teria se envolvido em uma dúzia de acidentes, mas ela conseguiu chegar inteira à ponte Williamsburg. Eu tinha certeza de que havíamos despistado nossos perseguidores, mas, quando olhei para trás, os 4 homens com a caixa também se moviam pelo tráfego intenso.
Eles pareciam correr num ritmo normal, mas ultrapassavam carros que estavam a 75 km por hora. Seus corpos eram imagens borradas, como as de um filme antigo, como se eles estivessem fora de sincronia com o tempo real. O que é aquilo? Perguntai. São mais Shabti? Não, são carregadores. Baste olhou pelo retrovisor. Foram invocados do Dua. E não vão parar até encontrarem suas vítimas, jogarem-nas na liteira. Onde? Sadie interrompeu. Naquela caixa enorme, explicou Baste. É uma espécie de meio de transporte. Os carregadores pegam alguém, espancam até deixá-lo inconsciente, jogam lá dentro e levam de volta para o mestre. Eles nunca perdem de vista uma presa e nunca desistem. Mas para que eles nos querem? Você não vai querer saber, resmungou Baste. Acredite em mim. Pensei no Homem de Fogo em Fênix, na noite anterior, em como ele havia fritado um de seus servos. Eu tinha certeza de que não queria encontrá-lo frente a frente outra vez. Baste, chamei. Se você é uma deusa, não pode simplesmente estalar os dedos e desintegrar aqueles caras? Ou mover a mão e nos teletransportar para longe daqui? Isso não seria ótimo? Mas meu poder neste hospedeiro é limitado. Você se refere a Muffin? Perguntou Sadie. Só que você não é mais uma gata. Ela ainda é minha hospedeira, Sadie, minha âncora deste lado do Dua, e não é nada perfeita. Seu pedido de ajuda me permitiu assumir a forma humana, mas só isso já consome muita energia. Além do mais, mesmo quando estou em um hospedeiro poderoso, a magia de Seti é mais forte que a minha. Poderia, por favor, dizer alguma coisa que eu compreenda? Perry. Carter, não temos tempo para uma discussão detalhada sobre deuses, hospedeiros e os limites da magia. Precisamos garantir a segurança de vocês. Baste pisou fundo no acelerador e atravessou metade da ponte. Os 4 carregadores com a liteira corriam atrás de nós, deixando um borrão na paisagem por onde passavam, mas nenhum automóvel mudava de curso para desviar deles. Ninguém entrava em pânico ou olhava na direção deles. Como as pessoas não os enxergam? Perguntai. Elas não percebem 4 homens cor de cobre usando saia e correndo pela ponte com uma caixa preta esquisita? Baste deu de ombros. Os gatos conseguem ouvir muitos sons que vocês não escutam. Alguns animais enxergam coisas no espectro ultravioleta que são invisíveis para os humanos. A magia é similar. Notou a mansão logo que chegou? Bem, não. E você nasceu para a magia, lembrou Baste. Imagine quanto tudo isso seria difícil para um simples mortal. Nasci para a magia? Lembrei o que Amós dissera sobre nossa família ter integrado a casa da vida por muito tempo, e continuei. Se a magia está, digamos, no sangue da família, por que não consegui praticá-la antes? Baste sorriu pelo retrovisor. Sua irmã entende. As orelhas de Sadie ficaram vermelhas. Não, eu não. Ainda não consigo acreditar que você é uma deusa. Todos esses anos, você tem comido coisinhas crocantes, dormido a meu lado. Fiz um acordo com seu pai, respondeu ela. Ele me deixou permanecer no mundo, desde que eu assumisse uma forma inferior, a forma de um simples gato doméstico, para poder protegê-la e cuidar de você. Era o mínimo que eu podia fazer depois que... What had Peru to repent? Ela olhava para frente, para o para-brisa. É isso, não é? Conkley. Meu pai e a minha mãe fizeram algum tipo de ritual de magia na agulha de Cleópatra. Algo deu errado. Mamãe morreu, eles libertaram você? Isso agora não é importante. O que importa é que aceitei cuidar de Sadie. E vou cuidar. Ela estava escondendo alguma informação. Eu tinha certeza disso, mas seu tom deixava claro que o assunto estava encerrado. Se vocês, deuses, são tão poderosos e úteis, comecei, por que a Casa da Vida proibia os magos de invocá-los? Baste passou para a pista de alta velocidade. Os magos são paranoicos. Sua melhor chance é ficar aqui, comigo. Ficaremos o mais longe possível de Nova York. Depois, vamos procurar ajuda e desafiar Seti. Que ajuda? Sadie quis saber. Baste ergueu uma sobrancelha. Ora, invocaremos mais deuses, é claro. Capítulo 10. Estet fica verde. Carter. Sadie, pare com isso. Sim, já vou chegar a essa parte. Desculpe, ela fica tentando me distrair colocando fogo em meu, deixe pra lá. Onde eu estava? Saímos da ponte Williamsburg para Manhattan e seguimos para o norte pela rua Clinton. Ainda estão nos seguindo, avisou Sadie. Sim, os carregadores estavam apenas um quarteirão atrás de nós, desviando de carros e pisoteando bancas de bugigangas para turistas na calçada. Vamos ganhar tempo. Baste ronronou no fundo da garganta, um som tão grave e poderoso que me fez ranger os dentes. Ela girou o volante e entrou à direita na East Houston. Olhei para trás. Quando os carregadores viraram na mesma esquina, uma gataria materializou-se em torno deles. Alguns pularam de janelas. Outros saíam de becos e ruas estreitas. Outros apareciam dos bueiros. E todos convergiam para os carregadores, formando uma onda de pelos e garras, escalando suas pernas de cobre, arranhando suas costas, grudando em seus rostos e fazendo peso sobre a liteira. Os carregadores cambalearam e derrubaram a caixa. Eles começaram a espantar os gatos com movimentos aleatórios, às cegas. 2 carros tentaram desviar dos animais e se chocaram, bloqueando a rua inteira, e os carregadores caíram sob a massa de felinos furiosos.
Viramos na FDR Drive e a cena desapareceu de nosso campo de visão. Muito bom, reconheci. Mas não vai detê-los por muito tempo, observou Buster. Para o Central Park. At Peru ou Lexus no Metropolitan Museum of Art. Vamos continuar correndo, disse ela. É logo ali, atrás do museu. Quando ela falou em correr, não era só força de expressão. Sadie e eu tivemos de nos esforçar muito para acompanhá-la, e Buster nem suava. Ela não parava por causa de pequenos detalhes como carrinhos de cachorro-quente ou automóveis estacionados. Qualquer objeto com menos de 3 metros de altura era saltado com facilidade, e nós precisávamos contornar os obstáculos como fosse possível. Entramos no parque pela East Drive. Assim que viramos para o norte, o obelisco surgiu diante de nós. Com um pouco mais de 20 metros de altura, parecia uma cópia exata da agulha, em Londres. Ficava encravado no alto de uma colina gramada, por isso parecia isolado, algo muito raro no centro de Nova York. Não havia ninguém por perto, exceto 2 corredores que já estavam adiante, no final da trilha. Eu podia ouvir o tráfego atrás de nós na Quinta Avenida, mas até isso parecia longe. Paramos na base do obelisco. Buster farejou o ar como se sentisse cheiro de problemas. Assim que fiquei quieto, parado, percebi que fazia muito frio. O sol estava alto, mas o vento atravessava minhas roupas de linho emprestadas. Eu devia ter vestido alguma coisa mais quente, resmunguei. Um casaco de lã seria ótimo. Não, não seria, respondeu Buster, examinando o horizonte. Está vestido para a magia. Sadie foi sacudida por um arrepio. É preciso congelar para ser mago? Os magos evitam produtos de origem animal, respondeu Buster, distraída. Pelo, couro, lã, tudo isso. A aura residual da vida pode interferir nos encantamentos. Meus coturnos não me atrapalham em nada, comentou Sadie. Couro, Buster constatou com desgosto. Você pode ter uma tolerância maior, por isso um pouco de couro não prejudica sua magia. Não sei. Mas roupas de linho sempre foram as melhores, e de algodão, matéria-prima vegetal. De qualquer forma, Sadie, acho que estamos tranquilos por enquanto. Há uma janela de tempo auspicioso começando agora, às 11h30, mas não vai durar muito. Comece. Sadie piscou. Por que eu? Você é a deusa. Não sou boa com portais, disse Buster. Gatos são protetores. Apenas controlam suas emoções. Pânico ou medo podem estragar um feitiço. Precisamos sair daqui antes que Seth invoque os outros deuses para apoiar sua causa. Eu estreitei os olhos. Quer dizer que Seth tem outros deuses do mal, tipo, na descagem rápida do celular? Buster olhou para as árvores com certo nervosismo. Bem e mal podem não ser a melhor maneira de pensar nisso, Carter. Como mago, você deve pensar em termos de caos e ordem. Essas são as 2 forças que podem controlar o universo. Seth lida com o caos. Mas e os outros deuses que papai libertou? Insisti. Não são do bem? Isis, Osiris, Horus, Nephthys? Onde estão eles? Buster olhou fixamente para mim. Boa pergunta, Carter. Um gato siamês saiu do meio dos arbustos e correu até Buster. Eles se olharam por um momento. Depois, o siamês fugiu apressado. Os carregadores estão perto daqui, anunciou Buster. E mais alguma coisa, algo mais forte que se aproxima a leste. Acho que o mestre dos carregadores ficou impaciente. Meu coração deu um salto. Seth está a caminho? Não, respondeu Buster. Talvez um servo. Ou um aliado. Meus gatos estão com dificuldade de descrever o que viram, e eu não quero descobrir. Sadie, chegou a hora. Concentre-se apenas em abrir uma passagem para o Dua. Eu cuido dos inimigos. Magia de combate é minha especialidade. Como a que você fez na mansão? Indigué. Buster mostrou os dentes pontiagudos. Não, aquilo foi só combate. As árvores se moveram e os carregadores surgiram. O manto que antes cobria a liteira havia sido rasgado pelas garras dos gatos. Os carregadores também estavam arranhados e cheios de marcas. Um deles mancava, o joelho dobrado. Outro tinha um para-choque de automóvel enrolado no pescoço. Os 4 homens metálicos baixaram a liteira cuidadosamente. Olharam para nós e retiraram tacos de metal dourado de seus cinturões. Sadie, mãos à obra, ordenou Buster. Carter, pode me ajudar, se quiser. A deusa gata mostrou suas lâminas. Seu corpo todo começou a brilhar com uma claridade esverdeada. Uma aura a cercava, crescente, como uma bolha de energia, e a ergueu do chão. A aura tomou forma até Buster estar cercada por uma projeção holográfica quase 3 vezes maior que ela. Era uma imagem da deusa em sua forma antiga, uma mulher de 6 metros de altura e cabeça de gato. Flutuando no ar no centro do holograma, Buster deu um passo à frente. A gigantesca deusa gata se movia com ela. Não parecia possível que uma imagem transparente pudesse ter substância, mas seus pés faziam o chão tremer. Buster levantou a mão. A guerreira verde brilhante fez o mesmo, exibindo garras tão longas e afiadas quanto floretes. Buster bateu com força na calçada diante dela e rasgou o concreto em tiras. Ela se virou e sorriu para mim. A gigantesca cabeça de gato fez o mesmo, deixando à mostra presas horríveis que poderiam ter arrancado metade de mim com uma mordida. Isto é magia de combate, anunciou Buster. No início, fiquei aturdido demais para fazer qualquer coisa além de olhar, enquanto Buster lançava sua máquina verde de guerra no meio dos carregadores. Ela despedaçou um deles com um único golpe, depois pisou em outro e o achatou como se fosse uma panqueca de metal.
Os outros dois atacavam suas pernas holográficas, mas os bastões de metal atingiam, inofensivos, a luz fantasmagórica, criando uma chuva de fagulhas. Enquanto isso, Sadie estava parada diante do obelisco com os braços erguidos, gritando: "Abra, pedaço estúpido de rocha!" Finalmente, empunhei minha espada. Minhas mãos tremiam. Eu não queria entrar na briga, mas sentia que podia ajudar. E, se eu tinha de lutar, concluí que ter uma gata brilhante de 6 metros de altura do meu lado era uma boa maneira de começar. Sadie, vou ajudar Baste. Continue tentando. Estou tentando. Eu corri para frente justamente quando Baste fatiou os outros dois carregadores como se fossem pão. Aliviado, eu pensei, bem, é isso. Mas os 4 começaram a se reconstituir. O achatado se descolou do chão. As fatias se uniam como se tivessem ímãs, e todos se levantaram inteiros e perfeitos. Carter, ajude-me a despedacá-los. Gridbot. Precisamos cortá-los em pedaços menores. Eu tentava me manter fora do caminho de Baste enquanto ela picava e pisoteava. Assim que ela terminava de desmontar um carregador, eu corria para picar os pedaços em fragmentos ainda menores. Eles pareciam mais ser de massinha de modelar do que metal, porque minha lâmina passava pelo cobre com facilidade. Mais alguns minutos e eu me vi cercado de pilhas de sucata de cobre. Baste cerrou o punho brilhante e esmagou a liteira. Não foi tão difícil, comentei. Do que estamos fugindo? Dentro do casulo cintilante, o rosto de Baste estava coberto de suor. Nunca pensei que uma deusa pudesse se cansar, mas seu avatar mágico devia ter exigido um esforço descomunal. Ainda não estamos seguros, ela avisou. Sadie, como está indo? Não estou, respondeu Sadie. Não existe outra maneira? Antes que Baste pudesse responder, ouvimos outro som no meio das árvores, como chuva, porém rastejante. Arrepio pacoa em minhas costas. O que é isso? Não, murmurou Baste. Não pode ser. Ela não. A vegetação explodiu. 1000 seres marrons rastejantes surgiram do meio das árvores, formando um tapete nojento, um manto de pinças e caudas com ferrões prontas para picar. Eu quis gritar escorpiões, mas minha voz havia desaparecido. Minhas pernas começaram a tremer. Odeio escorpiões. Eles estão em todos os lugares no Egito. Uma vez encontrei um em minha meia. Sadie! Gritou Baste em tom urgente. Nada. Minha irmã gemeu. Os escorpiões se aproximavam, milhares e milhares. Uma mulher surgiu do meio das árvores, caminhando sem medo entre aquelas criaturas peçonhentas. Vestia uma túnica marrom e joias douradas enfeitavam seu pescoço e braços. Seus cabelos negros eram cortados à maneira egípcia, e havia sobre eles uma coroa estranha. Então, percebi que não era uma coroa, mas um escorpião vivo e gigantesco. Milhões de pequeninos escorpiões se enroscavam em torno dela, como se aquela mulher fosse o centro de sua tempestade. Circuit, Grunhaba. A deusa dos escorpiões, deduzi. Isso devia ter me aterrorizado, mas eu já estava em meu ponto máximo de pânico. Pode enfrentá-la? A expressão de Baste não me tranquilizou. Carter, Sadie, disse ela, isso vai ficar feio. Vão para o museu. Encontrem o templo. Ele pode protegê-los. Que templo? Perguntai. E você? Acrescentou Sadie. Eu vou ficar bem. Alcanço vocês depois. Mas, quando Baste olhou para mim, percebi que ela não tinha certeza de nada. Estava apenas tentando ganhar tempo para nós. Vão! Ordenou ela, e virou seu gato guerreiro verde e gigante para a massa de escorpiões. A verdade constrangedora? Diante daqueles escorpiões, eu nem fingi que era corajoso. Agarrei o braço de Sadie e nós corremos.